Primeiro que essa não era uma audiência para definição, era uma audiência de cobrança. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ele tem um grupo de trabalho que está já desde 2015 tratando da questão do sistema socioeducativo em grave crise aqui no estado do Ceará. A partir desse grupo de trabalho, o Conselho esteve no estado visitando as unidades, colhendo informações, ouvindo a sociedade civil e identificou vários pontos que realmente foram confirmados pelo Conselho, tal como eles foram narrados pela sociedade civil na demanda que foi levada para apuração. A partir dessa constatação, o Conselho trabalha com uma previsão legal de recomendações. E essas recomendações foram feitas ao Estado e o Conselho não tinha o retorno do atendimento ou não tinha o retorno, a devolutiva. E isso é grave porque o Conselho é um órgão de Estado que tem como função a defesa, a promoção dos direitos humanos e ele tratava com a questão aqui com aqueles que têm a responsabilidade de tocar a política, que é a política da infância e da juventude, sobretudo na questão do sistema socioeducativo. As denúncias eram graves, como tortura de adolescentes, as rebeliões noticiadas chegavam a quase uma centena em um espaço pouco maior que um ano. As unidades, elas eram destruídas, as obras que eram anunciadas, elas estavam algumas em estado quase que de paralisação e nós tínhamos também uma falta de prestação de serviços que são devidos pela lei brasileira àquele adolescente que está em situação de internação. Não havia então oferta de questão educacional, de questão de assistência e a questão de salubridade também era uma denúncia grave. Até a água que era oferecida, eles tomavam de chuveiro e denúncias foram feitas de instalação sanitária. Diante disso, o governo solicitou audiência com o governador do estado para trazer, primeiro, a sequência de ações do Conselho. Segundo, um mapeamento atual, ouvindo a sociedade civil e comparando com a resposta que o governo ofertou agora no mês de setembro. O governador então se prontificou a receber o Conselho para fazer esse mapeamento e o Conselho trazer as demandas que persistem. Algumas demandas já não mais existem porque foram algumas recomendações atendidas pelo governo do estado. O governo está promovendo uma reestruturação do sistema. O órgão responsável passou a ser uma superintendência da área. E essa superintendência tem adotado medidas para a mudança do modelo. Isso o Conselho recebeu e reconhece. Porém, esse anúncio da mudança de modelo ainda não trouxe a ruptura com a sistemática violação dos direitos dos adolescentes. Esse é o ponto. Então, o Conselho reconhece que foi promovida uma alteração do modelo, inclusive com mudança legislativa. Mas o Conselho ainda tem a cobrar e deve cobrar, porque é de sua função legal e é de função legal do Estado também responder com ações essas questões de superlotação, de prática de violência contra os adolescentes. Hoje foi o fechamento de um ciclo de diálogos e construções que estão sendo feitas já desde o ano passado. No mês passado nós estivemos em Brasília fazendo uma pauta de reuniões junto com a presidente e mais 2 conselheiros, informando todas as ações que o governo do estado vem implantando. Eles ainda não tinham sido informados sobre a criação da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo e todo o conjunto de ações de estruturação de quadro de pessoal, das rotinas socioeducativas. Então, de 30 dias para hoje,
foram feitas mais algumas outras ações, nas quais eles estavam com dúvidas sobre o cumprimento ou não, porque no final do ano passado foi elaborado um relatório, não é, das visitas efetuadas pelo Conselho de Direito Estadual e Nacional, fazendo uma série de recomendações. Não é? Então, nessa reunião de Brasília, feita no mês passado, foi elencado todo os eixos que já haviam sido implementados e as dúvidas sobre outras ações que precisavam ser implementadas também. Hoje nós já informamos do curso que estão. Existe uma série de ações ainda que estão se estruturando e outras que fazem parte de outros atores do sistema socioeducativo. Não é? Quando a gente fala em socioeducativo, a gente olha só para as unidades, o executivo que faz a execução das medidas judiciais, mas tem todo o próprio sistema de justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, não é? Que também estão pautados nesse relatório e que tem um conjunto de ações ainda também a serem implementadas, e é por isso então, vamos dizer assim, um alinhamento de todo esse sistema. É? Então hoje nós participamos enquanto executivo, o governador está a par das outras ações que estão acontecendo nas outras áreas, nas outras esferas, e esse é um processo contínuo, né? Ele não se encerra aqui hoje, mas ele dá um fechamento nesse ciclo de visitações e de recomendações que foram feitas no mês de dezembro, né? Que já estão em curso agora de execução. Um dos pontos que estavam sendo questionados com relação à superlotação. Hoje nós não temos superlotação, né? Nós temos 731 vagas em todo o estado e temos 736 adolescentes. Até precisa conferir, porque essa mudança é diariamente. Mas nós temos algumas situações de aproveitamento de algumas unidades. Por exemplo, a semi-liberdade ela é pouco utilizada. O sistema de justiça não encaminha os jovens para a semi-liberdade. Insistem continuando nas medidas de internação. Então, em algumas unidades você tem um número ainda excedente de jovens. Mas enquanto sistema, esse problema da superlotação não existe. Ainda mais porque em Juazeiro e Sobral já foram concluídas 2 unidades socioeducativas de internação. Então tem a inclusão de mais 180 vagas. Então a gente pretende agora, até no primeiro trimestre do ano que vem, já inaugurar essas unidades.